para nos conectar aqui com o nosso ajustador e acalmar um pouco a nossa mente. Bom, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, papai. Nós vamos continuar hoje com o documento 151.4. Eu vou compartilhar o documento aqui. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Sim. E aí, precisamos aqui da ajuda de alguém aí para fazer a leitura. E a minha internet está muito ruim. Então, eu vou tentar aqui participar, mas vamos lá. Tá? Pode ser que eu não consiga terminar. Aí a Lilian continua aqui para a gente, se algum de nós cairmos aqui. Quem é que vai ler, então, para nós? Eu posso ler. Então, leia, Lilian. Mais parábolas à Obrigado. beira-mar. No dia seguinte, Jesus novamente ensinou ao povo de dentro do barco, dizendo: O reino do céu é como um homem que lançou a boa semente no campo. Mas, enquanto dormia, veio seu inimigo e plantou ervas daninhas em meio ao trigo, e foi-se embora rapidamente. Assim, as folhinhas surgiram e estavam para dar fruto, quando mais tarde apareceram também as ervas daninhas. Então vieram os servos do dono da casa e disseram: Senhor, não plantaste uma boa semente no teu campo? Ou então, de onde então vieram essas ervas daninhas? E assim respondeu ele aos seus servos: O inimigo fez isso. Nisso, os servos perguntaram ao Senhor: Gostarias que fôssemos lá e arrancássemos essas ervas daninhas? Mas ele respondeu-lhes, dizendo: Não, para que enquanto as estiverdes ajuntando, não arranques o trigo também. Melhor será deixar que as duas cresçam juntas até a hora da colheita, quando então eu direi aos ceifadores: Ajuntai primeiro as ervas daninhas, amarrando-as em feixes para serem queimadas, e depois ajuntai o trigo, que será estocado no meu celeiro. Após algumas perguntas feitas pelo povo, Jesus contou uma outra parábola. O reino do céu é como um grão de semente de mostarda, que um homem semeia no seu campo. Ora, uma semente de mostarda é o menor dos grãos. Todavia, quando chega a plenitude do crescimento, torna-se a maior de todas as ervas e é como uma árvore, de tal modo que os pássaros do céu são capazes de vir e descansar nos seus galhos. O reino do céu é também como o fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. E desse modo aconteceu que toda a farinha ficou fermentada. O reino do céu é também como um tesouro escondido em um campo, e que um homem descobriu. No seu júbilo, ele foi vender tudo que possuía para que pudesse ter dinheiro e comprar o campo. O reino do céu é também como um mercador buscando pelas pérolas. E havendo encontrado uma pérola,
de grande preço, ele saiu e vendeu tudo o que possuía para poder ser capaz de comprar a pérola extraordinária. E mais, o reino do céu é como uma rede de arrastão que foi lançada ao mar e pegou toda espécie de peixes. Ora, quando a rede estava cheia, os pescadores puxaram-na até a praia e ali se sentaram e separaram os peixes, ajuntando os bons em vasos, enquanto os ruins eles jogaram fora. Muitas outras parábolas Jesus contou à multidão. De fato, dessa época em diante, raramente ele ensinava as massas a não ser por esse meio. Depois de falar a uma audiência pública por meio de parábolas, durante as instruções da noite, ele gostava de expor mais plenamente e explicitamente os seus ensinamentos aos apóstolos e aos evangelistas. Muito obrigado, Nada. Lilian. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Alô, alô. Câmbio Brasil. É... Não, não sei. Primeiro, ele fala assim, que ele está falando em parábolas, né? Mas ele disse que alguém colocou as pessoas más aqui, né? No primeiro exemplo ali do reino do céu. Mas quem colocou a erva daninha, né? Como se fosse os maus ali, né? A erva daninha. Mas que... e depois também a questão da semente, né? Porque é uma sementinha, eu comparo essa sementinha, minha interpretação, né? A uma pessoa, assim, que bem simples, que não conhece nada, mas ela tem, como ela tem um tesouro muito grande dentro dela, né? Essa sementinha pode crescer e cresce, né? Se for plantada se ela receber com amor, ou seja, se for plantada em terra boa, essa semente vai crescer e se tornar uma grande árvore, quer dizer, o reino do céu dentro dela, né? Então, mas a questão é que nós temos que conviver com as ervas daninhas. Certo. Então, eu assimilei dessas parábolas todas aí, é que quando a gente começa no reino do céu, tem todo tipo de fruto, semente, plantinha, ou seja, tem gente de todo tipo. E com o tempo, a gente vai conseguir ir se separando os bons dos maus. E acho que depois alguém vai fazer o juízo para fazer essa separação. Mas eles têm, Jesus mostra aí do meu ponto de vista, uma preocupação para que a gente não se afobe, né, por fazer essa separação, porque nós corremos o risco de errar, de nos enganar. Então é melhor deixar a coisa fluir até que a gente possa realmente separar o joio do trigo. Então, acho que para mim o que foi mais significativo foi isso. Para mim, Jesus falava em parábolas porque era só para bom entendedor mesmo, né? Porque as palavras dele sempre eram de sabedoria. Então, ele falava para aqueles que realmente estavam ao nível de entender a parábola, né? E realmente nós estamos num mundo onde tem de tudo, infelizmente,
e ainda não vivemos no mundo ideal, né? Um mundo bem melhor, mas realmente essa oportunidade de separar o joio são as experiências que nós temos que passar para poder evoluir, perceber, né, os pares de opostos e se trabalhar para se tornar o trigo e sair do joio. Só isso. Obrigado, Angélica. Oi, Leandro. Oi, não, eu só queria acrescentar uma. Eu não sei ainda como funciona o estudo dos leitores de Urântia com relação à Bíblia, né? Eu venho de uma cultura bastante é, de estudo da Bíblia, né? E tem a explicação bíblica também dessa parábola de Jesus, né? Que talvez contribua para a gente entender o que o livro de Urântia quis dizer, né? Eu acho que muita coisa do livro de Urântia é paralelo à Bíblia, né? Só que eu não sei até que ponto vocês consideram a Bíblia como autoridade ou não, né? O livro de Urântia tem mais autoridade do que a Bíblia? Como vocês consideram a Bíblia? Olha, Leandro, o propósito desse grupo aqui é ficar concentrado no livro de Urântia. Isso não quer Certo. dizer que a gente eventualmente não possa discutir as coisas da Bíblia. A Bíblia, com certeza, tem milhões de coisas importantes, verdadeiras, coisas que realmente são boas para serem seguidas. O próprio Jesus, enquanto esteve entre nós, utilizou bastante do Antigo Testamento para fazer os seus ensinamentos. Mas eu aqui pelo menos entendo que a Bíblia ficou no passado. Nós temos uma nova revelação, que Uhum. é o de Urântia, que tem muito do que está na Bíblia, está também no livro de Urântia, Sim. especialmente aquelas coisas que são tidas como verdade em ambos os documentos. Então, assim, eu respeito bastante a Bíblia, acho que tem ensinamentos excelentes na Bíblia, mas a nossa pauta é guiada pelo livro de Urântia. Mas eu repito que nós sim podemos eventualmente ver, quando guarda alguma relação, ver o que tem lá no livro da Bíblia também, né? A Bíblia, né? Então, É, só a título de contribuição para algum entendimento melhor do livro de Urântia, né? E pelo que eu vi, assim, o livro de uhum, Urântia não deu explicação da parábola, apenas apresentou a parábola que Jesus falou, né? Na Bíblia tem uma explicação dessa parábola de que os filhos, os filhos da luz são o trigo, né? E os filhos da escuridão é a erva daninha, ou chamada joio também. E que no fim de um sistema de coisas, no fim de uma era, os anjos viriam para separar o joio do trigo, né? Ou seja, os filhos da luz dos filhos da escuridão, e que os filhos da escuridão sofreriam uma pena, né? E os filhos da luz entrariam no reino dos céus. Então, essa é basicamente a explicação bíblica da ilustração de Jesus, né? Eu não sei se e- isso se enquadra de alguma forma no livro de Urântia. não, eu acho que se enquadra. O livro não fala textualmente disso, mas o livro de Urântia separa o joio do trigo também, né? Aí basta a gente ter um entendimento do que é joio e do que é trigo. Mas muito obrigado pela sua contribuição, Leandro. Oi, Hélio. Boa noite a todos. Eu ainda estou tentando abrir o meu notebook para acompanhar o texto por aqui e eu já comecei, cheguei já atrasado. Mas eu gostei da contribuição do Leandro, porque a maior parte dos leitores do Iorante, eu me incluo entre estes, a rigor são cristãos egressos, na sua maioria,
de igrejas evolucionárias, tipo a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Então, mesmo que entre nós tenham desigrejados por um motivo ou por outro, todos têm a mesma formação. Inclusive, vários dos nossos líderes, Leandro, ainda frequentam as igrejas evolucionárias regularmente. Então, a bem da verdade, eu me incluo entre esses. Apesar de não fazer parte mais de nenhuma igreja evolucionária como membro, eu criei o hábito de semanalmente visitar as igrejas. Fui católico praticamente minha vida toda, porque minha família é de origem católica. Até os 42 anos de idade eu fui católico, hoje tenho 65, e desde então eu passei a ser evangélico. Bom, para não fugir demasiado do ponto que você trouxe para nosso estudo, eu estou estudando o Livro Durante desde 2013. E confesso para você que, para mim, o Livro Durante, no começo, escandalizou bastante. Não foi fácil aceitar alguns conceitos do Livro Durante, especialmente onde ele conflitava com a Bíblia, assim, de frente, de frente. Mas, no geral, a parte 4 do livro, que trata da vida de Jesus, começando no documento 120, indo até o documento 196, em comparação com a Bíblia, é muito mais rico. Por quê? Porque traz informações que a Bíblia omite, traz informações que a Bíblia passa por alto. Você vai perceber isso à medida que você começar o estudo, que você vai perceber, por exemplo, que o nascimento de Jesus no livro de Urante é muito mais completo. Então, Herodes perseguiu as crianças e a família fugiu para o Egito. É apenas uma citação em alguns poucos versos na Bíblia. Aí, logo na sequência, fala de Jesus visitando o templo aos 12 anos de idade. Também são poucos versos. Se você comparar com o livro de Urante, até é uma história toda, quer dizer, uma coisa muito interessante. Preenche vazios de informação. Num primeiro momento, a gente começa a pensar que esse conteúdo todo é a invenção de uma pessoa criativa. Dizer, nossa, como é que eles podem falar aqui desse jeito, né? Com esses detalhes, com essa riqueza de informação? Bom, dali na Bíblia, pula dos 12 anos no templo para o primeiro milagre em Caná, na Bíblia, transformando água em vinho. Também são poucos versos. Aí você chega ao primeiro milagre em Caná, no livro de Urântia, são páginas e páginas, parágrafos e parágrafos. Eu estou querendo dizer o seguinte, que o livro de Urântia é muito mais completo, e ele preenche informações que o praticante da religião institucionalizada desconhece. Por exemplo, o livro de Urântia fala do crescimento de Jesus desde o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, e assim sucessivamente. A Bíblia não trata disso dessa forma. Não trata disso dessa forma. Apenas um parênteses. Eu estou me estendendo demasiado, me interrompa, por favor, porque se me deixar solto, eu vou longe. A Bíblia, por exemplo, tem o Velho Testamento, 39 livros nas igrejas evangélicas. Na Igreja Católica tem 7 livros a mais no Velho Testamento. Já o Novo Testamento tem 27 livros, e é igual na Igreja Católica, é igual em todas as igrejas cristãs, 27 livros. Desses 27 livros do Novo Testamento, apenas 4 falam especificamente sobre a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E se você pegar esses 4 livros, o que tem de diferente de um do outro poderia ser um livro só. A bem da verdade, com um acréscimo. Um livro só. Um livro só, ou se você preferir os 4, falando da vida de Jesus. Você chega no livro Orlando, você tem do 120 ao 196. Falei, mas como assim? Como é que
como é que pode comparar a vida de Jesus do livro de Urântia com a vida de Jesus dos evangelhos? Ela diz, não, mas não são 27 livros no Novo Testamento? Sim, são 27 livros, tira 4, sobra 23. Dos 23, a maioria são escritos de Paulo, as cartas de Paulo. Paulo, ainda que tenha sido um contemporâneo de Jesus, eles não tiveram contato físico, eles não se conheceram na intimidade pessoalmente. As cartas de Paulo é a base de todo o cristianismo, mas, na verdade, não fala especificamente sobre a vida de Jesus. Ah, ele nasceu, ele fez, praticou, não é nada disso, ele filosofa. Então, o Novo Testamento da Bíblia, basicamente, são os escritos de Paulo, que é a base de toda a religião, tanto evangélica quanto católica. Tá, mas eu não vou me estender demasiado, já tendo me estendido demasiado, para dizer o seguinte: não se preocupe nesse aspecto com relação a isso, porque os pontos de divergência entre o livro de Urântia e a Bíblia é uma meia dúzia que eu posso te citar, mesmo agora. Meia dúzia. E um diz vai para a esquerda, outro vai para a direita. Agora, eu acompanhei, sem estar com o texto aberto aqui, para poder. Eu normalmente gosto de olhar o texto, mas eu acompanhei a interpretação da questão do joio e do trigo, já nos comentários, a impressão que dá que a separação do joio e do trigo é uma função da criatura. A criatura que vai separar o joio do trigo. Na verdade, nós somos o joio, nós, criatura, somos o joio, nós, criatura, somos o trigo. E nós vamos ser o objeto de separação e qualificação para ser o joio ou para ser o trigo, para ir para o abraço do Pai ou para ser destruído, conforme está na Bíblia e conforme está no livro de Urântia. Essa é a minha interpretação do que acabou de ser lido, ainda que eu esteja aqui precariamente comentando algo que eu não estou vendo o texto. Eu não gosto de comentar nada que eu não esteja vendo o texto. E eu já cheguei tarde. Mas, em princípio, eu não queria desperdiçar, Leandro, a tua contribuição e te apaziguar. Você vai se encantar. E o Velho Testamento da Bíblia nada mais é do que a Torá, em parte, que a Torá, basicamente, são os 613 mandamentos judaicos, e o Novo Testamento não se trata especificamente dos mandamentos, ele vai adiante, traz histórias, traz outros livros, traz outras contribuições, mas, efetivamente, o Velho Testamento é uma cópia dos escritos ou das escrituras dos judeus. Desculpe ter avançado demasiado, desculpe ao grupo, grato pela oportunidade. Muito obrigado pela contribuição, Aélio. Alguém mais quer tecer algum comentário a respeito? Muito bem. Então, vamos continuar com a nossa leitura aqui. Precisamos aqui de mais um voluntário para fazer a leitura desse item 5 aqui. Vamos lá. Eu posso ajudar, Henrique. Vamos lá, então, Milton. A visita a Queresa. A multidão continuou a crescer durante a semana. No sábado, Jesus apressou-se a sair para as colinas, mas, quando chegou o domingo de manhã, as multidões retornaram. Jesus falou a elas na primeira parte da tarde, depois da pregação de Pedro, e, quando acabou, disse aos seus apóstolos: Estou cansado das multidões. Atravessemos o lago para que possamos descansar do outro lado, por um dia. No meio da travessia do lago, eles depararam-se com uma daquelas tempestades de vento súbitas e violentas que são características do mar da Galileia, especialmente naquela estação do ano. Essa massa de água está a mais de 200 metros abaixo do nível dos oceanos e é cercada por margens altas, especialmente a oeste. Há gargantas escarpadas que vão do lago às montanhas e, quando o ar aquecido forma uma bolsa sobre o lago durante o dia, há uma tendência, depois do pôr do sol, de que o ar resfriado das gargantas corra sobre o lago.
Esses golpes de vento vêm rapidamente e algumas vezes vão embora subitamente também. Era exatamente uma dessas ventanias noturnas que surpreendeu o barco que levava Jesus ao outro lado nessa noite de domingo. 3 outros barcos, levando alguns dos evangelistas mais jovens, estavam atrás na mesma trilha. Essa tempestade foi severa, não obstante estivesse confinada a essa região do lago, não tendo havido nenhuma evidência de tempestade na margem do lado oeste. O vento foi tão forte que as ondas começaram a bater acima do barco. O vento rápido havia rasgado a vela antes que os apóstolos a tivessem podido enrolar. E agora eles dependiam totalmente dos seus remos, os quais manejavam vigorosamente para alcançar a margem a uns 3 quilômetros de distância. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus encontrava-se adormecido na popa do barco, sob um pequeno abrigo. O mestre estava cansado quando eles deixaram Betsaida e foi para garantir o descanso que tinha pedido aos apóstolos para velejar até o outro lado. Esses ex-pescadores eram remadores fortes e experientes, mas essa foi uma das piores tempestades que jamais eles haviam encontrado. Embora o vento e as ondas fizessem o barco sacudir tal um brinquedo, Jesus não teve o seu sono perturbado. Pedro estava no remo do lado direito, perto da popa. Quando o barco começou a encher-se de água, ele soltou o seu remo e, precipitando-se até Jesus, sacudiu vigorosamente para despertá-lo. E quando ele despertou, Pedro disse: Mestre, não vês que estamos no meio de uma tempestade violenta? Se não nos salvares, pereceremos todos. Quando Jesus saiu na chuva, primeiro olhou para Pedro, e depois, mirando na escuridão, para os remadores na luta. Ele voltou com o seu olhar de volta em Simão Pedro, que na sua agitação não tinha ainda voltado para o remo, e disse: Por que estáis tão cheios de medo? Onde está a vossa fé? Paz, acalmai-vos. Mal Jesus havia dado essa resposta a Pedro e aos outros apóstolos, e mal havia pedido a Pedro que buscasse a paz com a qual aquietar a sua alma agoniada, quando a atmosfera perturbada restabeleceu o seu equilíbrio. E veio a calmaria e o tempo ficou estabilizado. As ondas revoltas abaixaram quase que imediatamente, enquanto as nuvens escuras, tendo despejado-se naquela chuva curta, desapareceram, e as estrelas do céu brilharam acima. Tudo isso era uma pura coincidência, pelo que podemos julgar. Mas os apóstolos, e Simão Pedro em particular, nunca deixaram de considerar o episódio como um milagre da natureza. Era especialmente fácil para os homens daquela época crerem em milagres da natureza, porquanto eles acreditavam firmemente que toda a natureza era um fenômeno diretamente sobre o controle de forças espirituais e de seres sobrenaturais. Jesus explicou claramente aos 12 que ele havia falado aos seus espíritos perturbados e dirigiu-se às suas mentes dominadas pelo medo e que não havia comandado os elementos a obedecerem a sua palavra. Mas de nada valeu dizer isso. Os seguidores do Mestre persistiram sempre em dar a sua própria interpretação a todos esses acontecimentos coincidentes. Desse dia em diante, eles insistiram em considerar o Mestre como tendo poder absoluto sobre os elementos naturais. Pedro nunca se cansou de contar como mesmo os ventos e as ondas obedecem a ele. Quando Jesus e os seus companheiros chegaram à margem, já era tarde da noite, e posto que fosse uma noite calma e bela, todos descansaram nos barcos, indo à praia somente pouco depois do amanhecer na manhã seguinte. Quando todos estavam reunidos, cerca de 40 pessoas ao todo, Jesus disse: Permanecemos lá, nas colinas, por uns dias, enquanto ponderemos sobre os problemas do reino do Pai. Muito obrigado, Milton. Muito bem. Comentários aí? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto? Então, esse é um dos exemplos de coisas que são complementadas no livro Jurante e que na Bíblia foram interpretadas da maneira como os apóstolos entenderam. Então, apesar de Jesus ter insistido que não tinha feito milagre nenhum, não tinha feito nada para interferir
na natureza, não houve maneira de convencê-los de que assim tinha sido. E, claro, a gente vê relatos, né? A gente vai ver uma outra passagem aí, que Pedro sonhando viu Jesus andando sobre a água. Não chegamos nela ainda, mas vai chegar. Então, são esses exemplos que, às vezes, próprio da natureza humana, o ser humano tem uma convicção daquilo que ele vê, daquilo que ele toca, e pronto, não pode falar o que quiser, não vai mudar a cabeça da pessoa. Então, foi uma boa oportunidade para a gente ver, porque na Bíblia, com certeza, esse texto é um pouco diferente. Jesus realmente acalmou os mares usando os poderes celestiais que ele tinha. Então, foi isso. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tema. Boa, Aélio. Estava esperando você. É sempre complicado falar depois do Henrique, porque ele mata a pau. Mata a pau, é bem isso mesmo. Eu penso igual. Mas eu queria destacar tão somente o seguinte: você imagine um grupo de pessoas, homens adultos, com família, filhos, parentes, abandonar o seu labor, a sua atividade para seguir um homem e, e lá no íntimo imaginando, será que eu não fiz cagada? Será que eu não fiz besteira em deixar a minha vida para trás, a minha família para trás, meus amigos para trás para seguir esse homem? Então, a bem da verdade, existia, na minha opinião, não está no livro durante isso não, é a minha opinião, existia no íntimo desses homens, desses apóstolos, o temor de que eles não estivessem diante de um ser especial como Jesus. Ainda era o início da obra, nesse relato que nós estamos vendo no documento 151, era o início da obra. Então, o que passa? Qualquer coisa era motivo para ver divindade em Jesus. Não que ele não fosse divino, não que ele não tivesse poder, não que ele não fosse especial, mas para eles tinha que justificar a ação deles, apóstolos, em seguir aquele homem. Então, esse evento do barco mostrou o quê? Para todos nós aqui, sentado na cadeira, ou do sofá, sentado na cadeira, mostrou que Jesus era um homem confiante, não era um homem com medo, e certamente ele não temia a morte. Certamente ele não temia a morte. Ou seja, aquelas condições lá do mar, aquela tempestade, não era motivo suficiente para ele, Jesus, temer nada. E o que ele cobrou dos apóstolos, a bem da verdade? Que eles tinham que ter fé, eles tinham que ter confiança, eles tinham que saber que o fim deles não seria aquele. Mas, adiante disso, que Jesus falou textualmente, conforme acabamos de ouvir na leitura, esses caras queriam adiante. Não, peraí, o cara não é só isso, ele controla a onda, ele controla os elementos, ele controla o vento, ele controla tudo. Ele comandou para parar um evento da natureza. É normal. Eu acho isso muito normal, ainda mais se você voltar 2000 anos atrás e imaginar o perfil dos apóstolos. E os caras morrendo de medo de morrer. Vamos combinar que os caras estão morrendo de medo de morrer? Mas, enfim, me parece muito natural. É óbvio que se você vai ouvir um padre ou um pastor, ele vai justamente explorar este lado do poder de Jesus de controlar os elementos da natureza. Mas não há nada na minha opinião, de errado nisso. Ainda que o próprio Jesus tenha dito, não se iluda, não se tratou disso, não fiz nada não. Por mim, eu teria dormido até a outra margem, porque eu não tinha motivo para me preocupar. Ele falou com todas as letras, não acreditaram nele porque não quiseram, mas ele falou com todas as letras. Grato. Muito obrigado, Aélio. Eu acho que o que você manifestou sobre o sentimento desses homens rudes é procedente. Tudo bem, é compreensível que as pessoas
tenham tido a atitude que os apóstolos tiveram. Mas esses homens, eles também, apesar de serem rudes, eles eram pescadores. Eles não eram marinheiros de primeira viagem. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de enfrentar uma situação de temporal estando no oceano. Como eu sou navegador, isso aconteceu algumas vezes comigo. Então, o que Jesus manifestou ali era realmente um fenômeno da natureza. Eu cansei de ver temporais que duraram 5, 10, 15 minutos e depois a água parecia água de poço, com sol lindo e brilhante, maravilhoso. E Jesus nem estava comigo, né? E com certeza não fui eu que fiz aquilo ali. Estava assim. Jesus estava comigo, mas no meu coração, não ali navegando, né, pilotando comigo. Então, eu entendo a natureza humana, eu também teria essa percepção, mas eu acho que esse é um evento que, para quem é pescador experimentado, os caras já deviam ter visto isso acontecer outras vezes. Não, com certeza não era a primeira vez. É que houve a coincidência, ali naquele momento, Jesus ficar em pé no barco e a coisa parar, né? Tudo bem. E apesar de Jesus ter dito, olha, não fiz nada para que isso acontecesse, não adiantou nada, eles não acreditaram em Jesus, né? Então, por essas razões, é que muitas vezes a informação, o ensinamento que chega até nós, especialmente pela palavra falada, ele chega distorcido, né? Muitas vezes. A gente pode falar, bom, mas essa é uma interpretação feita pelos apóstolos que não tem consequência nenhuma. E, na verdade, não é assim. Porque o que os apóstolos divulgaram é que Jesus, com seus poderes sobrenaturais, interferiu na natureza, controlou o tempo, dominou as coisas. E isso abre espaço para outras interferências. E nós sabemos claramente que Jesus, quando decidiu encarnar entre nós, ele tomou junto a decisão de não interferir, vou repetir, não interferir absolutamente de maneira nenhuma na ordem natural das coisas, na economia, na política, na sociologia, etc. A missão de Jesus esteve o tempo todo focado em revelar o seu Pai. Revelar um Pai de amor, dizendo que ele é o Pai de todos nós. Então, apesar de ser uma coisa inocente, aparentemente, essa distorção não é, porque ela se soma a uma série de outras coisas, de outras distorções. E, na verdade, os apóstolos fizeram um grande trabalho para desenvolver o cristianismo, mas a verdade é que eles em nenhum momento, pregaram a religião de Jesus. Eles fizeram uma religião sobre Jesus. Então, nós podemos desculpar esses apóstolos, desculpar as pessoas que estavam envolvidas na época, ser tolerantes com Paulo, o que a gente quiser. Mas a verdade é que o que Jesus nos ensinou não chegou para nós. Chegou exatamente como Jesus era herói. Não era isso que Jesus queria que chegasse até nós.
Então, quando os apóstolos confundem as coisas, e apesar de Jesus ter dito para eles, olha, não fiz nada, isso aconteceu naturalmente, os caras não acreditarem, eu posso entender o pensamento deles, posso entender a dificuldade que eles tinham de aceitar disso, mas por que aceitar alguma coisa que o chefe falava e outras não? Será que Jesus era mentiroso para esses caras em determinadas situações? Não, Jesus mentiu para nós. Ele falou que não interferiu aqui, mas ele interferiu. Essa foi a interpretação que eles deram, né? Então, assim, de novo, eu entendo a atitude dos apóstolos, mas eu acho que ela não é desculpável. Eu acho que o que aconteceu com a evolução da religião cristã, que foi uma completa distorção da religião de Jesus, tem fundamento justamente nesse tipo de atitude dos apóstolos, né? Então, talvez eu tenha me exaltado aqui com essa questão, mas essa é a minha maneira de ver esse negócio, né? Estamos abertos às tréplicas e aos... Henrique, Tréplicas e as réplicas. pode ser que a mente equilibrada de Jesus, a confiança plena no Pai, quando ele tomou consciência do que estava acontecendo, a natureza seguiu o seu rumo. Não seria uma hipótese? Olha, honestamente falando, eu acho que Jesus tinha poder para fazer o que ele quisesse. Ele poderia simplesmente pensar e mudar completamente a natureza em volta dele, fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus. Ele poderia ter feito isso. Mas eu acredito na honestidade de Jesus, quando ele disse, olha, pessoal, eu não fiz nada para o tempo se acalmar. Isso foi um evento natural. Sim, ele não fez nada. O que eu quero dizer é que quando ele acionou a consciência terrena dele, ó, está acontecendo isso, e como ele permaneceu na consciência suprema dele, de amor ao Pai, de confiança, de fé, a natureza pode ter seguido o curso e terminado a situação. Eu penso Eu, dessa forma, sem que haja um só pensamento, como ele diz aqui, eu não fiz nada. é, eu acho Não que é se isso misticismo tivesse isso, não, acontecido, Henrique. Não é misticismo isso, não. É, um ser desperto, ele equaliza as energias ao redor. Será sim, que estou errado? Ivanil, eu entendo o que você está falando, acho válido, mas eu acho que Jesus não mentiu. E eu vou repetir aqui. Eu tenho muitas situações onde eu estive navegando, enfrentei situações extremamente complicadas e, de repente, o tempo parou. E eu não fiz nada para que isso acontecesse. E tenho certeza que Jesus, apesar de estar comigo, também não fez nada. Esses eventos de tempestade nas águas, eles acontecem todos os dias. E assim como eles chegam, eles passam e vão embora, né? Às vezes não, às vezes fica dias. Mas muitas vezes é um negócio de 5, 10 minutos só. Então, assim, eu acho que Jesus, de fato, apresentou uma serenidade, uma calma, não tinha medo do que fosse acontecer ali, confiava, mas eu acho que de nenhuma forma, nem voluntária, nem involuntariamente, ele interferiu para que as águas se acalmassem ali. Diferente, por exemplo, daquela situação de Caná,
onde foi preenchido o jarro com vinho no lugar da água, onde os reveladores explicaram claramente o que aconteceu. Jesus disse: eu não fiz nada, não fiz nenhum milagre, mas o que ele tinha feito? Ele tinha perdido a noção do tempo, que ele não tem controle sobre o tempo, e aquele milagre, entre aspas, porque ele nega que tenha sido um milagre, aconteceu. Mas os reveladores explicam isso. Isso está ali detalhado nas páginas que se seguiram a esse evento. É diferente deste evento aqui, que Jesus fala: olha, eu não fiz nada para que isso acontecesse, e ninguém explicou nada, só explicou que os apóstolos acharam que deveriam acreditar que Jesus possivelmente estava mentindo, ou ele não quis que eles soubessem que ele tinha interferido na natureza. Então, não sei, é uma interpretação talvez meio dura, mas é a maneira como eu vejo. Mas eu entendo o que você falou, Ivanil, e acho que foi muito bom você ter levantado esse ponto. Oi, Sidney, você queria falar, desculpa. Eu ia falar o que você já falou. Eu ia fazer a Oi. analogia do caso do vinho, que os reveladores disseram que ele, por amor à mãe, ele desejou, né? Pensou em fornecer o vinho, e aí o fato aconteceu. Só que aí, neste caso, os reveladores explicaram isso. Eles disseram o que aconteceu. E nesse caso aí da tempestade, não houve isso. Só repetindo o que você falou, porque era isso que eu ia falar. Obrigado. Muito obrigado, Sidney. Desculpa eu ter, então, tomado a palavra ali, mas foi bom você lembrar aí. Oi, Moacir, diga lá. Então, vocês vão me desculpar, talvez eu seja repetitivo. Eu concordo plenamente com o Henrique, porque no mar eles chamam, quando o mar está bem calmo, né, vira um espelho. E eu já vi tempestade no mar que não durou 10, 15 minutos e o mar virou um espelho. Bom, mas o fato que eu gostaria de narrar, eu já repeti, eu vou repetir novamente. Quem conhece de vocês aí Marechal Cândido Rondon, aqui no Paraná, e é uma cidade sudoeste, aí, não sei se é sudoeste, e ela teve um furacão, ou não sei o que lá, que devastou metade da cidade, isso uns 10 anos atrás, coisa parecida. Eu estava chegando em Marechal Cândido Rondon e olhei para o horizonte e vi uma capota preta e embaixo no horizonte uma faixa branca, esbranquecida, assim, muito diferente do que a gente conhece de tempestade. Eu encostei o carro num lugar seguro e esperei por meia hora, mais ou menos, um pouco mais. E quando estive, depois que passou aquilo, eu estava chegando no hotel em Marechal Cândido Rondon, tinha devastado a metade da cidade. Quem conhece lá tem uma avenida grande lá, um lado da cidade, e acabou com tudo. Chegou a levantar casas. Poxa vida! Então, Jesus esteve comigo ali e falou assim: olha, você fique aqui, porque eu vou matar todos os outros que estão lá na cidade. E lá foi um desastre, coisa impressionante. Então, veja bem, como no mar, você olha o mar, você vê que está vindo uma tempestade e os pescadores que são já experientes, eles sabem o que vai acontecer, o que não vai. Então, eu acredito que os apóstolos erraram, realmente. Se eles eram experientes, eu acredito que não. Agora que Jesus sabia disso, com certeza absoluta. E isso, então, eu quero falar, estou falando tudo isso para dizer que realmente isso não é um milagre. Pode ter tido milagres, mas eu concordo com o Henrique, esse não era um milagre, e ele mesmo falou que não era. Desculpe aí, mas
Acho que eu fui repetitivo aí. Muito obrigado, Moacir. Tudo bem, mas alguém quer se manifestar a esse Eu vou falar respeito? alguma coisa. Pode. Então, vou defender os Os apóstolos. apóstolos. Então, ali no texto fala que, apesar de acontecer isso sempre, né, era um acontecimento comum, mas aquele foi muito incomum, era muito violento, tanto que estava entrando água dentro do barco, né? Estava entrando água. Então, os apóstolos viram que se continuasse, eles iam morrer, se continuasse por mais tempo, porque estava entrando água dentro do barco, já as velas já tinha rasgado a vela, eles não tiveram tempo nem de enrolar as velas, alguma coisa ali que fala, e eles viram que estava mais forte do que o comum, não estava, né? E a cena é ótima, né? Porque o barco quase virando, vou dizer assim, cheio de água, e Jesus dormindo lá no cantinho, né? Quer dizer, ele estava super cansado. Eu achei muito interessante também que no início diz assim, que Jesus estava cansado das multidões. Você veja, né? Quer dizer, ele sabe também que o nosso corpo, ele tinha um corpo mortal mesmo, né? Igual o nosso, que nós cansamos também do trabalho. O trabalho dele era evangelizar, mas ele estava cansado também porque muitas pessoas, né, vinham até ele, então ele queria descansar, por isso foram até o outro lá, a outra margem do mar da Galileia, né, lá do lago, né, no caso, e então aconteceu toda essa questão, mas ele bem tranquilo, né, como quem diz assim, que para ele estava tudo bem, mas os apóstolos acharam aquilo bem incomum. Por isso foram até ele chacoalhar. Imagine os apóstolos chacoalhando Jesus, né? Olha aí, ó. Olha, você não vai fazer nada, estão quase morrendo, faça alguma Como é que coisa. você está dormindo aí? E o que você está dormindo com esse? Quer dizer, e eles confiavam, eles tiveram, de certa maneira, fé, porque eles confiaram que Jesus podia fazer alguma coisa. E essa coincidência, porque ali, essa coincidência de que Jesus levanta e o mar se acalma, é uma coincidência muito grande. Só que quando você. É que nem aqueles remédios. Existem também muitas pessoas acham assim que milagre é muito comum. Porque muitas vezes, por exemplo, se você faz um tratamento, existe 50% que você vai se curar, né? Existe a possibilidade. Você toma um remédio, existe uma possibilidade de 70% que você vai. Existem, claro, as possibilidades. Então, daí a pessoa acha que. Mas, ao mesmo tempo, existe a fé, porque a fé é importante, a oração, dentro mesmo do livro de Urântia fala, né? Que ela ajuda bastante para que aconteçam essas coisas. É por isso, e outra coisa também, os apóstolos, naquela época, eles foram criados, existia a crença de que a natureza, os espíritos governavam, né? E eles achavam que Jesus era mais poderoso, é lógico, né? Porque daí a coincidência de acalmar na hora que Jesus, ele já, como diz, vocês falaram aí, né? Já tinha acontecido o milagre do vinho. Ficou todo mundo acreditando. Agora, ainda para toda a calmaria, quer dizer, eles ficaram assim, para eles foi mais uma razão para acreditar em Jesus, eu acho, para reforçar a fé deles. E apesar de que eles que tenha sido uma coincidência, para eles não foi, porque eles acreditaram em Jesus, e quando Jesus levantou, disse: se acalme para Pedro. Ao mesmo tempo que o Pedro deve ter se acalmado, o mar também se acalmou, né? Então, defendendo um pouquinho os apóstolos. Obrigado, Lilian.
Muito bom. Oi, Leandro. Oi, só fazendo uma provocação aí também, se o Aélio poder comentar também, se acho que ele poderia acrescentar bastante no conhecimento aqui. Quando a gente vê esse relato, que também é um relato bíblico, né, sobre sobre a tempestade, Jesus dizendo para o mar se acalmar, né, ali tem um objetivo, né, que é um objetivo de transmitir uma informação, e essa informação pode ser interpretada de diversas formas, né? Eu queria entender qual que é o objetivo do livro de Urântia transmitir essa informação. Qual foi o objetivo, talvez, dos reveladores transmitir essa informação da tempestade? Bom, eu não sei se o Aélio pensava responder isso daí, mas, na verdade, Leandro, os reveladores no livro de Urântia, eles têm um propósito de narrar as coisas como eles acham que aconteceu. Então, eles dão toda uma explicação ali do porquê. Um dos objetivos dos reveladores é justamente o de aparar as arestas que nós temos entre a Bíblia e aquilo que os reveladores dizem que, na verdade, foi o que aconteceu. Então, todas essas narrativas que a gente encontra no livro de Urântia têm como propósito fazer com que a gente consiga enxergar, apesar da gente compreender a cabeça dos apóstolos e a razão por que eles pensaram assim ou assado, é de mostrar que tem muitos eventos narrados que não são exatamente aquilo que realmente aconteceu. Então, com relação aos milagres, a gente tem uma lista desses milagres no livro de Urântia, narrados um a um, justamente quando é verdadeiramente um milagre, explicando, sim, foi um milagre, e foi um milagre deliberado, provocado por Jesus. Ou não foi um milagre. Então, existem várias situações assim. Por que que isso é importante? Isso é importante porque Jesus assumiu com ele mesmo e com o Pai dele, isso que eu vou falar não está na Bíblia, Jesus assumiu com ele mesmo e com o Pai dele o compromisso de que ele não usaria o poder dele para converter multidões, porque ele sabia que isso não levava a lugar nenhum. Então, quando os apóstolos insistem em mostrar um Jesus milagreiro, distorce aquilo que o próprio Jesus tinha se proposto a fazer. Então, a razão pela qual esse evento está narrado ali no livro de Urântia é para mostrar que aquilo que os apóstolos colocaram na Bíblia não é exatamente o que está lá. Jesus não interferiu na natureza. Então, eles podem achar que interferiu, mas não aconteceu, né? E isso faz toda a diferença na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando você constrói um Jesus milagreiro, poderoso, você começa a construir uma religião sobre a pessoa de Jesus. Dizendo, não, esse cara é poderoso, ele é milagreiro. E não foi isso que Jesus quis nos ensinar. O que Jesus quis nos ensinar olha, todos nós somos filhos de um Pai, Deus, que é o nosso Criador, que nos ama abundantemente, e todos nós somos filhos dele. E por sermos filhos dele, todos nós somos irmãos. E por essa razão, né, todos nós deveríamos lutar juntos e abraçados na fé com o Pai para levar este mundo a uma situação de luz e vida.
Quando a gente constrói o Jesus milagreiro, a gente não constrói essa situação. A gente destrói aquilo que Jesus se propôs a nos ensinar, que era justamente focar na ideia, ele cansou de repetir isso. Nós somos filhos de um pai amoroso. E é isso que ele queria que os caras aprendessem. E para isso ele não tinha que fazer milagre. Então, essa construção de uma personalidade meio heróica, meio divina, meio empoderada, colocando o poder dele acima da vontade do Pai aqui na Terra, não é construtiva para aquilo que Jesus queria nos ensinar. Então, eu acho que é isso que os reveladores tentam nos mostrar nessas diferenças que existem entre a religião contada pelo livro de Urântia e pela Bíblia. Veja bem, eu não estou fazendo um julgamento da Bíblia, nem um julgamento dos apóstolos. Provavelmente, no lugar deles, eu agisse da mesma forma, né? Mas o propósito da revelação é justamente corrigir essas distorções, que nós podemos ou não acreditar nelas. Isso não significa que nós temos que crucificar os apóstolos, que destruir tudo aquilo que foi construído com esses anos todos de cristianismo, que teve seus aspectos positivos também. Mas é importante que a gente faça as correções de rumo que a revelação se propõe a nos dar. Então, aparentemente, é uma coisa simples, ingênua, boba, mas não é. Ela faz parte de um pacote construtivo de uma imagem distorcida de Jesus. Então, Porque, Henrique, só te interrompendo um pouquinho, até porque não se daria uma importância para o Jesus Micael se o cristianismo não trouxesse ele, mesmo que de forma distorcida até hoje, né? Quer dizer, a gente só conhece os hoje reveladores, por conta do cristianismo. os reveladores, eles são muito enfáticos em dizer que o cristianismo evoluiu de uma maneira assombrosa. Eles falam bastante sobre isso. A gente leu o documento 195 e 194, que falam desses eventos todos, e a gente fica assustado. O cristianismo, nós não podemos esquecer que em menos de 2.000 anos o cristianismo abraçou 2,5 bilhões de pessoas. Mas custa muito de trazer para dentro do cristianismo uma série de hábitos, uma série de costumes, uma série de crenças que tinham como propósito agradar a todo mundo e dizer, não, vem aqui também tem isso que você acha que tem na sua religião. Então, foi isso que aconteceu com o cristianismo. Então, graças ao cristianismo, todas essas pessoas e outras que não estão no cristianismo ouviram falar de Jesus. E Jesus continua sendo a figura central. Então, o cristianismo desempenhou realmente e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da religião evolutiva. O problema que nós temos é que o cristianismo, da forma como ele está fadado ao fracasso. E a prova disso é que já faz alguns anos que vem patinando e encolhendo, não aumentando. Por quê? A prova disso é que fala. Senão não estaria, né? Então. As pessoas estão saindo das denominações. Exatamente. A casa ficou dividida. Não só ficou dividida, como se dividiu de uma maneira errada, conforme os próprios reveladores falam. Os reveladores nos dizem que o cristianismo
foi uma causa fundamental para a expansão do industrialismo, das empresas, dos negócios. Por quê? Por conta dos favorecimentos e da força política da igreja, que não se preocupava em evangelizar, senão que em controlar e dominar a sociedade. Só que, em algum momento, a sociedade acordou e diz, opa, peraí, nós temos que nos livrar desses caras aqui, né? Então, aí começou a dissolução do secularismo, que é justamente a igreja, que está condenada à sua própria destruição por tudo que ela fez na Idade Média. Então, e resultado dessas distorções, porque a igreja, independentemente de ser católica, evangélica, qualquer que seja, nunca foi capaz de responder às nossas dúvidas, as dúvidas sérias que foram levantadas pelos crentes, né? Enfim, diga lá, Hélio. Pois então, o Leandro lembra muito a mim mesmo. Impressionante. Eu estou me vendo no Leandro, Leandro, então eu te entendo perfeitamente, a tua curiosidade procede, é 100% procedente e faz sentido tudo que você está perguntando. No entanto, o livro de Urântia é demasiado extenso, são 2.097 páginas, 196 documentos, dividido em 4 partes. A primeira tratando das deidades, divindades, a segunda tratando de cosmologia, a terceira falando da história de Urântia e seus personagens principais, incluindo Adão e Eva, Melquisedeque e outros. E a quarta parte, que é o que nós estamos estudando aqui, falando sobre a vida de Jesus. E nós estamos no documento 151, que começou no 120. Foi muito bem. Nós já vimos 31 documentos. Nossa Senhora! Mas até chegar no 196, nós temos muita coisa para ver. Eu estou falando isso, Leandro, para dizer o seguinte: como é que o Aélio, que se parece muito com o Leandro, que se parece muito com o Aélio, porque é mais jovem que o Aélio, pode chegar a respostas mais rápidas? O próprio movimento urantiano tem ferramentas para isso. Nós já temos um acervo de vídeos fabulosos, tratando de muitos temas, não só desse. A rigor, a parte 4, que é a parte da vida de Jesus, é um apêndice, é um bônus. Porque o livro foi idealizado não para os cristãos. Vale dizer que os cristãos, o Henrique acabou de dizer, representa apenas 1/3 da população. E os outros 2/3? O livro de Urântia não foi para eles também, não? Foi só para cristãos? Mas, enfim, o livro Urântia é muito mais completo. Não é só para cristãos. Nós cristãos ficamos aqui batendo cabeça, quer dizer, admirando placa de igreja, porque a minha é isso, a sua aquilo, aquelas coisas todas, mas no final das contas somos todos cristãos. Somos todos cristãos. E quem não é cristão é ateu? Não, claro que não. Onde é que estão os judeus que não são cristãos? Onde é que estão os muçulmanos que não são cristãos? Onde é que estão os budistas que são... Bom, e por aí afora. Então, o livro de Urântia não é necessário, no meu entendimento, óbvio, é no meu entendimento, não é para os cristãos especificamente. O livro de Urântia é para a humanidade, é para o indivíduo, para aquele que quer dar um abraço no Pai. Muito mais completo. Mas para você, especificamente, Leandro, eu recomendo você entrar num desses grupos WhatsApp. Eu tenho vários para recomendar, e muito bons. Inclusive o grupo que eu dirijo. E lá a gente faz debates como esse que você acabou de fazer. Nós estamos sempre fazendo provocações e nós gostamos de gente provocadora, que é gente curiosa com o teu perfil. Ao que você quiser conhecer esses grupos, não tem um só, são vários. Alguns grupos existem apenas como mural de notícias e outros não, outros são debate. O negócio pega e pega para valer. Bom, mas enfim, esse é um grupo de estudos, e é um grupo de estudos específico. Eu sou um crítico de a gente fugir do tema do que está sendo discutido. Mas eu sou minoria, não se preocupe, eu sou minoria. Nós estamos estudando o documento 151, ou seja, o nosso foco, no meu entendimento, devia ser o documento 151.
E esses nivelamentos, a partir de pessoas como você e eu já passei por isso, Leandro, que tem essas curiosidades, esse nivelamento eu acho que tem que ser feito fora do estudo específico, mas é minha opinião, o grupo nem é meu, estou eu aqui dando pitaco no grupo dos outros. Tem que ser feito em outros canais, e existem esses canais, existe esse acervo, existe essa informação, e aqui está cheio de gente que pode contribuir nesse sentido. Mas agora, eu me inscrevi para outro motivo. Podia colocar, por favor, o verso 6 na tela, Sim, senhor. por favor? Esse aqui que você quer? É, Lunático de... nós estamos estudando o 151, tópico 5. Eu quero especificamente o parágrafo 6. parágrafo 6. Nós Ok, estamos está aqui. estudando o documento 151, tópico 5. Eu quero falar do parágrafo 6. Tá. Esse parágrafo aqui, para mim, liquida tudo o que nós estamos conversando aqui. E eu vou aqui me permitir ler de novo, porque ele é contundente, ele não precisa nem ser interpretado, é só ler que está ali. Jesus explicou claramente, ênfase para o claramente, aos 12, que ele havia falado aos seus espíritos perturbados e dirigiu-se às suas mentes dominadas pelo medo, e que não havia, apesar de eles serem pescadores, como disse bem o Henrique, estavam com muito medo, e que não havia comandado, dirigiu-se às suas mentes dominadas pelo medo, e que não havia comandado os elementos a obedecerem à sua palavra, mas de nada valeu dizer isso. O Henrique falou de um jeito esquisito aqui, mas ele lembrou muito a mim também. Mas é isso mesmo, o pessoal não quis acreditar nele porque não quis. Mas Jesus falou com todas as letras, sem meias palavras e sem dar voltinha. Gente, eu não fiz nada. Seguindo, os seguidores do mestre persistiram sempre em dar a sua própria interpretação, ênfase para o própria, a todos esses acontecimentos coincidentes, ênfase por coincidências. O Henrique falou várias vezes aqui de coincidência. Desse dia em diante, eles, apóstolos, insistiram em considerar o mestre como tendo poder absoluto sobre os elementos naturais. Pedro nunca se cansou de contar como mesmo os ventos e as ondas obedecem a ele. Ainda que a Lilian queira passar o pano, a verdade é que eles não acreditaram em Jesus. Acharam que Jesus era um mentiroso. Eu estou alinhado com o Henrique. O Henrique foi assim, fugindo ao perfil dele, foi muito incisivo, mas eu estou alinhado. Eu penso que esse parágrafo 6, liquida qualquer comentário em discordância. Obrigado pela atenção. Obrigado, Hélio. Uma honra estar alinhado com você. Muito obrigado. Diga lá, Moacir. Então, nós vamos falar, nós estamos rodando no mesmo círculo, né? Porque, veja bem, o grande poder das religiões hoje é a espada do medo, né? E as narrativas da qual nós que eu digo, todos os crentes, aspas, os crentes, né? Que são favoráveis e cooperam com essas narrativas, que é muito fácil de ser comentada. Então, a interpretação, muitas vezes, ela não sei se a palavra é relativa, mas eu acho que até não seria isso, requer um estudo mais aprofundado da situação. Mas o poder das religiões hoje, e onde se prega em nome pode ser de Jesus, o grande poder. E não é isso realmente que Jesus queria. E nunca pensou nisso. Então, nós estamos concordando com determinadas narrativas aí que são realmente, se desculpe eu falar uma palavra, e não é isso que eu entendo. Às vezes eu sou mal interpretado aí quando o pessoal fala em fé. Mas as igrejas estão pondo a fé, mas colocando medo nas pessoas. As pessoas têm fé porque têm medo. Então, eu não sei se eu me fiz entender que me preocupa muito esse poder e essa diferença grande das religiões, da qual, inclusive,
Não quero entrar nesse assunto, mas é com a tal da... Muitos acham que uma religião está certa, outra está errada, outra está certa, e se faz muitas vezes uma guerra por causa, não só por causa disso, né? Tem vários outros fatores no meio, né? Mas eu só quis dizer que realmente o poder das religiões e me amedronta se amanhã depois vou ficar muito chateado se o livro de Urântia se tornar uma religião, uma crença, alguma coisa desse tipo, que não tenha o que nós estamos tendo hoje, o que o Hélio acabou de falar, o Henrique também, essa discussão nossa. Isso aí é muitíssimo importante. Eu acho que o livro de Urântia, para mim, de tudo que eu já li, com a experiência que eu tenho de vida, eu achei um ponto que valeu para a minha fé, como muita gente aí, eu já narrei aí, acham que eu não tenho fé. Eu tenho muita fé, mas não tenho fé nesse poder que é imposto pelas religiões. Seria só um comentáriozinho. Beleza, Moacir. De repente, no começo, falei muito sobre essa questão aí, tentando realçar a importância que esse equívoco dos apóstolos, ao converter Jesus num ídolo, num herói, meio que fora da nossa realidade, acabou trazendo uma série de consequências para nós. Para quem conhece o livro de Urântia, todos nós sabemos que o livro de Urântia é tratado como a quinta revelação. Ou seja, tivemos outras 4 antes dela. Nós tivemos lá Príncipe Planetário, Caligaste, que veio aqui com seu séquito de 100 assessores e que depois acabou se unindo à rebelião de Lúcifer. Mais tarde, nós recebemos aqui Adão e Eva, que vieram com objetivos específicos e que, por uma razão ou outra, também falharam, porque não tiveram paciência e quiseram acelerar as coisas. Depois tivemos o nosso príncipe de Salém, que foi a terceira revelação, e dessas 3, a mais bem-sucedida, apesar de que os ensinamentos dele foram distorcidos também e se prestaram ao estabelecimento de 3 ou 4 diferentes religiões importantes a nível mundial. Depois nós tivemos a 4ª revelação, e foi Jesus, nosso Micael em pessoa, aqui entre nós. E agora temos o livro de Urântia. Então, são 5 revelações. O que nós temos em comum nessas 5 revelações? Em todas elas, sem exceção, a figura central sempre foi o Pai, sempre foi Deus no paraíso, o Pai de todos os seres humanos. Todas essas revelações tiveram como pano de fundo, como fundamento, a notícia da existência de um Criador, controlador, sustentador, Pai de todos nós. Então, são 5 revelações insistindo nesse ponto. Em nenhuma delas nós conseguimos assimilar essa ideia. Em todas elas, essa ideia se perdeu.
Em todas elas, a gente sim construiu a imagem de um Deus, de um Criador. Os diferentes religiosos do mundo todo, e quando eu falo religiosos, eu estou incluindo a todas as pessoas que, de alguma forma, acreditam na existência de Deus, todos os religiosos do mundo todo acreditam na existência de Deus. Nenhum não, muitos poucos desses religiosos, muitos poucos, realmente assumiram, de fato, a ideia de que Deus é o Pai. E quando eu falo assumir, de fato, a ideia de que Deus é o Pai, é de sentir na sua alma, no seu coração, e acreditar verdadeiramente, com fé, que o Deus é o nosso Pai, que Ele é quem nos conduz, quem nos guia por todo mundo. Por que eu digo que a maioria não reconheceu isso? Por que eu digo que isso ainda não é uma realidade mundial? Não é por uma razão muito simples. Porque o fato da gente reconhecer que Deus é nosso Pai implica automaticamente que nós somos todos irmãos. Se isso, então, é uma verdade, nós deveríamos tratar a todos os nossos semelhantes como irmãos. E se assim fosse, nós não teríamos divisões, nós não teríamos fronteira, nós não teríamos problema de governo, nós não teríamos um monte de outros problemas. Porque a gente seria uma única família, a família do reino de Deus. Então, acho que isso é importante a gente assimilar, para a gente perceber, olha, nós já tivemos 5 revelações. Todas elas, com exceção do livro de Urântia, de uma forma ou de outra, falharam. Ou por uma circunstância diretamente ligada ao revelador, por exemplo, no caso de Caligaste, ou por uma mensagem equivocada que vendeu uma coisa que não é a que foi ensinada, que é o caso dos apóstolos de Jesus. Então, a mensagem que Jesus nos trouxe ainda é a mensagem mais importante para todas as nossas vidas. É a mensagem que, de fato, é capaz de transformar o mundo. Então, é preciso que Jesus esteja de novo entre nós. Não na figura dele, material, de Jesus, mas na nossa figura, na nossa pessoa, de ter assimilado esse Jesus e pregar exatamente aquilo que Jesus pregou para todos nós. Quando o homem entender essa religião de Jesus, o mundo terá resolvido todos os seus problemas. E é por isso que é importante a gente não se deixar levar por pequenos desvios e coisas bobas como essa, né? Jesus fala, não, eu não fiz nada aqui. Aí os apóstolos olham assim de lado e falam, para cima de mim, cara, eu sei que você fez. Né? Bom, então ele era mentiroso, caramba. Então, eu posso estar sendo muito duro nesse negócio aí, mas eu estou sendo duro comigo mesmo. Porque esse é um processo de autoassimilação, não é autoconvencimento, de autoassimilação, porque a gente às vezes faz o discurso, mas põe ele da boca para fora. Então, é fundamental que todos nós tenhamos presente que todas as revelações que nós recebemos tiveram como principal propósito justamente o de revelar que nós temos um Pai. E de que, tendo esse Pai, todos nós somos irmãos. Esse foi o propósito das 5 revelações. E, uma vez mais, né, a 5ª revelação está insistindo nesse ponto.
E nós não podemos nos dar o luxo de cometer os mesmos erros que os nossos queridos e amados apóstolos de boa vontade e boa fé cometeram. Eu não culpo os caras. Eu acho que eles tinham mesmo que enfrentar todas as dificuldades que eles enfrentaram e sofrer com essas distorções que, no fundo, era aquilo que eles construíram dentro deles e que levaram eles a venerar Jesus da maneira como eles fizeram. Mas a verdade é que eles transmitiram a mensagem de uma maneira errada. Então, nós não podemos repetir os mesmos erros. O nosso foco tem que ser a religião de Jesus, e a religião de Jesus é Deus é nosso Pai. E, portanto, todos nós somos irmãos. Então, esse aspecto, essa característica da religião de Jesus não é uma novidade. O príncipe de Salém falou sobre isso, Adão e Eva falaram sobre isso, Caligástia, quando veio para cá, falou sobre isso. O livro de Urante agora está repetindo a mesma história e fazendo com que a gente, em algum momento, perceba essa situação. Eu tenho certeza que a maioria de nós, eu inclusive, até uma semana atrás, tinha uma confusão na minha cabeça sobre o propósito da quinta revelação, que é o livro de Urante. E lá no segundo parágrafo do livro, bem no segundo parágrafo, o revelador fala assim: o nosso propósito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Então, expandir a consciência cósmica é o quê? Eu olhar para o cosmos, enxergar todas essas estrelas, enxergar toda essa construção magnífica que existe, todos esses universos, cheio de coisas brilhando no céu, e falar, nossa, eu sou parte desse negócio aí. Na verdade, alguns documentos depois, os reveladores explicam o que significa expandir a consciência cósmica. Que não é tudo, menos isso da gente olhar para o cosmos e enxergar as estrelas e falar, puxa vida, que coisa gigante, que coisa maravilhosa. Tudo isso é parte da criação. Sim, isso também faz parte. Mas os reveladores dizem que expandir a consciência cósmica significa reconhecer que existe um Criador, um controlador e um sustentador de tudo isso, que é o nosso Criador e o nosso Pai. Opa! Então, peraí, eu estou fazendo um reconhecimento um pouco diferente daquilo que eu estava vendo, todas aquelas estrelas, e até me sentindo parte delas. Existe uma outra coisa por trás disso, que tá bom, todo esse universo dos universos foi criado. E esse Criador é aquele que me criou e que é também o meu Pai. Então, quando eu coloco uma mente cósmica, que é a mente do Criador, outro dia nós discutimos sobre a mente cósmica, que é a mente do Criador, controlando e criando tudo o que existe, inclusive nós, com um propósito específico. Quando a gente tem essa consciência cósmica, essa consciência é a que eleva a percepção espiritual. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, quando eu reconheço que existe um Criador, que existe um Pai, que é meu Pai, e faz com que todos nós sejamos irmãos, não só neste planeta, mas em todos os outros planetas habitados, quando eu tenho uma percepção, né, uma consciência desse fato,
e eu estou inserido nele, aí sim eu tenho a capacidade de elevar a minha percepção espiritual. Porque simplesmente olhar as estrelas, olhar os astros, não eleva porcaria nenhuma, espiritualidade nenhuma. Apenas nos diz que existe uma porção de astros, uma porção de estrelas lá fora, mas isso não eleva a minha percepção espiritual. O que eleva a minha percepção espiritual é reconhecer que existe uma mente criadora, cósmica, que criou tudo isso, criou a nós, é um reino dele, no qual nós estamos inseridos, fazemos parte, somos todos irmãos. Opa, ganhou uma outra projeção o negócio. É uma outra história. As diferenças são muito sutis, elas são muito pequenas. Então, eu não quero parecer duro aqui com os apóstolos, de novo. Eu entendo perfeitamente o que aconteceu com os apóstolos. O que eu estou batendo nessa tecla é para que a gente não cometa os mesmos erros que os apóstolos, sem querer, não deliberado, cometeram. O nosso trabalho é divulgar a religião de Jesus, que consiste em duas coisas só. Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. Essa é a religião de Jesus. Não existe outra coisa, não existe milagre, não existe natureza, não existe nada. Tudo isso aí é coisa secundária, faz parte do processo da criação. O que Jesus quis que a gente assimilasse é isso. Nós temos um Pai, e esse Pai é o Pai de todos nós, e, portanto, nós somos todos irmãos. Então, nós não podemos cometer os mesmos erros de transformar esse Pai na figura de Jesus. Não que Jesus não deva ser amado, não que ele não deva ser querido. Sim, mas não é isso que ele queria. Ele não queria ibope para ele queria que nós entendêssemos essa mensagem da existência do nosso Pai. E ao construir um ídolo como Jesus, que de fato é um ídolo, nós destruímos a figura do Pai, que é aquilo que ele veio trazer para a gente. Nós não podemos cometer esse erro de novo. Então, desculpem, eu talvez tenha me exaltado. Diga lá, Lilian. Não, é interessante, né? Quando você começou, eu ia falar, mas aí você começou a falar, e eu ia falar justamente sobre o início do livro, da introdução, porque me lembrou essa confusão que os apóstolos fizeram, né? E que depois, agora no próximo texto também a gente vai ver outra confusão formulada, querendo colocar em Jesus um milagre, milagre, milagre. E essa confusão, quando da vinda do livro de Urântia, ainda existia. E foi por isso que o livro de Urântia veio. E no primeiro parágrafo, e isso que eu queria colocar, ele diz assim, ó, existe grande confusão a respeito do significado dos termos Deus, divindade e idade. Então, eles vieram colocar tudo como é, né? Porque como Jesus veio e os apóstolos entenderam e reformularam e entenderam já com Jesus mesmo, entenderam erradamente, e essa confusão quase 2 séculos aí, né? Eles viram que o negócio só aumentava, em vez de diminuir, a confusão só aumentava, e eles viram que muitas pessoas estavam se perguntando, né? Por que isso, por que aquilo, já não entendo mais nada. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, a pessoa ainda não sabia diferenciar alma de espírito, e para mim ficou uma coisa confusa entre alma e espírito, até que eu li o livro de Urântia, e para mim clareou tudo. Então, quer dizer, o livro veio mesmo para trazer essa clareza, né? Essas respostas que a gente estava procurando. Então, eles acertaram muito, assim, sabe, os reveladores,
eles viram essa nossa carência. E foi muito bom. Eu agradeço todo dia os reveladores, porque para nós, assim, foi como o nosso porto seguro. É como nós chegamos ao nosso destino, né? De tanto procurar por tantas igrejas, por tantos livros, revelações, a gente encontrou o livro de Urântia. Então é só agradecer mesmo. E toda essa confusão criada já lá, né, desde os apóstolos ali que não entenderam muito direito, e depois, né, aos trancos e barrancos, e apesar de tudo, a religião de Jesus subsistiu. E no documento 195 isso fica claro que você falou, né? A religião de Jesus, ela subsistiu a tudo e a todos, e ela ainda existe, né? Eu acho que até graças aos anjos das religiões, a gente não sabe o tudo que acontece aí por trás, né? E as pequenas revelações também ajudam. Então, vou deixar para o Flanking e a Yara que também vão falar. Tá fechado, Henrique. Agora já abriu? Então, boa noite aqui para todo mundo. Estava escutando essas pláticas aqui muito boas e principalmente esse discernimento aí do Henrique, né? No qual eu sintonizei perfeitamente, exatamente assim como ele fala. Nós não podemos nos esquecer de nosso Pai universal, Deus, nosso Pai. Isso é o centro de nossa religiosidade, é o Pai. Porém, Jesus falou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é verdade. Então, a presença de Jesus é super importante como ponte para poder reconhecer nosso Pai. E é muito difícil porque ele é absoluto, não? É uma presença só que nós podemos contactuar com essa presença. Enquanto nós não funcionamos com essa presença, temos que considerar Jesus como uma presença viva no sentido humano. Deus está muito distante assim para nós imaginarmos Deus, essa perfeição de Deus. Mas Jesus é a ponte, sem dúvida nenhuma é a ponte. E essa ponte é que tem que ser evidenciada. Como evidenciar essa ponte? Agora mais do que nunca, no momento em que está atravessando a humanidade, é um momento transcendental. É um momento, eu diria, dá para perceber, de uma nova dispensação do juízo final. Não precisamos comprovar isso, é uma percepção de cada um de nós, quem está principalmente atento aos acontecimentos, tanto de fora como de dentro de nós. Eu acredito que encontrar uma maneira de evangelizar prática, já não evangelizar em sentido limitado. Não nos podemos limitar a uma igreja evangélica. É o mundo todo que tem que ser evangelizado. Realmente é uma parte bastante, ainda pequena, relativamente pequena, é o que acreditamos na verdade de Jesus. Mas essa verdade está concentrada em alguns lugares e esses lugares são importantes para poder difundir essa verdade que o Henrique lembrou muito bem. Amar a Deus e a nossos semelhantes. Se Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Se Jesus é nosso irmão, nós somos o Cristo. Na essência, nós somos o Cristo. Então, não podemos separar. Apesar que nossa personalidade é única, não? Cada um é cada um, mas na essência somos o Cristo, somos o Filho de Deus. Então, essa união não precisa esperar essa erudição, por exemplo, do livro de Urântia, que não está ao alcance de todo mundo. Muitas poucas pessoas têm capacidade intelectual e tempo também, não? Para poder se aprofundar nesta revelação, que é a quinta revelação. Mas ainda não terminou a quarta revelação. A quinta revelação está aí.
É a próxima revelação, porque para uma minoria se está revelando isto, que está preparando essa minoria para nós sermos os evangelizadores da religião verdadeira de Cristo, de Jesus. Então, esse evangelho tem que ser prático. Não adianta nos limitarmos a um processo intelectual que pode levar, é perigoso, pode levar a um fechamento, a uma crença limitante, inclusive com o livro Durantia. Eu já tenho notado que existem tendências, não, de fazer do livro Durantia uma Bíblia. Isso o livro Durantia procura evitar. Você vê que é uma procura evitar. O livro Durantia é ciência. O livro Durantia é filosofia. O livro Durantia é religião, é espiritualidade. Mas antes temos que terminar a quarta revelação. A quarta revelação ainda não terminou. Eu diria que estamos nos finalmente da quarta revelação. Quando a profecia de Jesus, foi Jesus que profetizou Apocalipse. O livro Durantia diz que foi adulterada, mas essa adulteração não significa que nós não podemos compreender o momento revelador atual do Apocalipse. Estamos no Apocalipse, sim, Senhor, no fim do Apocalipse, que não é uma coisa necessariamente ruim, é um ajuste, é uma expiação em termos benignos, não em termos de castigo, é uma chamada de atenção urgente para que nós aprendamos a amar. Agora é o momento em que a humanidade toda tem que aprender a amar. É urgente, é necessário. Imagina esse problema de Gaza. E aí está. Israel também. Israel está sendo ameaçado de desaparecimento. E também a Palestina, ou desaparece a Palestina ou desaparece Israel. Ou simplesmente se perdoam e se amam e se integram como irmãos. Que é a coisa mais absurda, que dificuldade tremenda esses líderes. Inclusive o Papa e todos esses pastores de igreja e esses presidentes, toda essa gente de instituições, da ONU, não tem capacidade de se reunir e dizer, olha, gente, vamos nos perdoar, vamos esquecer todas nossa separação, somos filhos de Deus, vamos nos unir e vamos a construir um mundo que temos condições de construir com a técnica, com a ciência, com o avanço e com nossa própria evolução intelectual. Podemos construir esse reino do céu, que está em nós, porque quem não quer um mundo bonito? Todo mundo aspira a um mundo bonito, mas não acredita que é possível manifestar o reino do céu fora de nós. Está dentro de nós, agora é o momento de manifestá-lo, porque agora é com a dor. Não, pelas boas não se conseguiu trazer o reino do céu à expressão máxima. Agora então tem que ser pela dor. Todo mundo chora, todo mundo vai chorar, mas só que nós vamos a chorar por compaixão, por amor. E tem muita gente que não vai chorar por compaixão nem por amor, vai chorar por estupidez, por ódio, por agnosticismo, por ateísmo, por materialismo, por separação. É isso que está acontecendo. E este é um momento digno de alabar também, porque é assim. Ou somos ou não somos. Ou vivemos ou morremos. Eu optei por viver. Eu optei por ser. Mas então isso tem que ser transmitido para a humanidade como uma totalidade. Então cada um de nós, cada ser humano que acredita em Jesus é um evangelizador, mas não com uma crença limitante, e simplesmente com esse mandamento, essa regra de ouro de Jesus: amar a Deus e a nossos semelhantes. Deus é nosso Pai, nós todos somos irmãos, Deus tem um único Filho, esse único Filho se chama Cristo. E quem é esse Filho? Jesus. É um irmão, somos todos irmãos. Então temos que assumir, sem arrogância, sem orgulho, essa verdade. Me parece que isso eu poderia acrescentar a esse discernimento aqui do Henrique, que me impressionou bastante, realmente. Realmente, sintonizo com você, Henrique, é assim mesmo, não tem dúvida.
Sin esto, sin esa conciencia, yo no diría cósmica, que ainda no estamos preparados para esa conciencia cósmica, mas pelo mínimo planetária. Somos cidadãos do planeta. Essas nacionalidades, eu sou equatoriano, outro é brasileiro, outro é chinês, outro é americano, outro francês. Isso é torpe, tolo. Ou eu sou negro, outro é branco, outro é amarelo, outro é vermelho. Que divisões absurdas que nos separam. Mas é só isso, não queria me alongar, mas eu queria acrescentar isto. Muito obrigado por me terem escutado. Seu microfone está fechado, Henrique. Desculpe, Yara. Obrigado, Franklin. Sempre bom te ouvir. É uma boa contribuição, claro. Yara, sua vez. Diga lá. Obrigada, Henrique. Então, nossa, como isso mexe com a gente, né? Essa consciência, essa religião de Jesus, ela faz com que a gente traga um pouco o que a gente está entendendo, o que a gente está compreendendo. E quando você fala, Henrique, né, dessa religião de Jesus, que tem que ser esse olhar, né? A gente trazer o olhar e o nosso entendimento para isso, para essa religião de Jesus, que ele, veja bem, né, quando a gente vê a forma dele trazer as parábolas, ele provocou de uma maneira total a possibilidade de que cada ser humano pudesse pensar um pouco, sentir um pouco como que era tocado pelo conteúdo das parábolas. E isso me faz crer que, assim, que existe um caminho que tem que acontecer de compreensão da religião de Jesus, é dentro de nós, não é externo a nós. Talvez aí que os apóstolos se perderam um pouquinho. Não é acumulativo, mas, ao mesmo tempo, pode ser um movimento que vai acontecer humanamente com toda a humanidade por progressão, por processo vivido de entendimento de que o nosso Pai, ele tem algo maior que veio antes de nós, que é tudo o que ele espera que possa ser cumprido com a nossa colaboração, que diz dessa grandeza, dessas dimensões maiores que nós ainda vamos conseguir chegar à medida que a gente for evoluindo, né? Então, consciência cósmica me faz pensar isso. Eu, dentro de mim, tenho um caminho a percorrer de encontrar o meu pai, encontrar essa função do pai dentro de mim. Porque ser pai é também ser função. E a função do pai dentro de nós é ser o nosso guia, é ser o nosso ajustador do pensamento. Então, cabe a nós encontrar-nos nesse lugar de aceitação, de estarmos diante dessa entrega e acreditar, e é por fé mesmo. Não tem outra compreensão de como que vai ser isso. É nessa fé e nessa conexão com o Pai dentro de nós que essa consciência cósmica ela nasce, ela nos nutre. A gente não precisa ficar querendo ter técnicas de explicação. É algo que não passa por aí, é experiencial dentro de cada um de nós. E essa consciência despertada, ela evolui, ela cresce dentro de nós, porque ela nos organiza. E quando a gente se organiza, a gente vai tendo um discernimento.
maior dessa consciência que é cósmica e que é para todos nós. Então, nesse sentido do que é para todos nós e nós somos todos filhos, aí sim a gente vai encontrando também abertura para sentir que nós somos irmãos, somos fraternos. Porque Deus tem um plano que foi criado para todos nós. É a nossa resposta a esse plano que inclui a todos nós é que pode nos levar a uma evolução. Então, essa resposta, ela vem de dentro. Ela é do tanto que a gente é capaz de entender e encontrar esse valor que Deus tem para nós dentro de nós. Então, quando a gente faz isso, a gente está encontrando na nossa mente um lugar de pensar, de permitir que a gente seja guiado, não por uma técnica, mas por uma consciência que tem uma grandeza que é muito maior do que qualquer pessoa possa imaginar. É uma coisa assim, se eu fosse criar uma imagem, assim, seria assim, eu fazer uma conexão com Deus, assim, o Deus que eu ainda vou encontrar também, não só dentro de mim, mas fora de mim, é assim, Pai, aqui, estou sentindo, recebi a mensagem que a gente vai se encontrar e aqui está tudo bem comigo, eu vou chegar aí. Com seu GPS aqui dentro, eu vou chegar aí. Estou escolhendo chegar aí. Então, isso é uma coisa que tem que ser uma escolha dentro de cada um de nós. É o que nós conseguirmos fazer como um processo dentro de nós acontecer, é que vai fazer toda a diferença na minha compreensão. E sim, tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? E nesse sentido, a gente não precisa convencer ninguém de que Deus é bom, vale a pena e tal. Quando a gente diz assim, que a gente confia no processo e que a gente confia nos irmãos, a gente diz assim: olha, isso que você está vivendo é muito difícil de ser sentido, mas confie na hora que você estiver no seu silêncio, confie que é possível você encontrar a solução do que você está buscando, quando você sentir a presença do Pai com você. Então, nesse momento, cada um de nós pode contribuir para essa autonomia de cada um de nós. A autonomia de nos encontrarmos dentro da nossa experiência, de confiar nesse processo, de que a nossa experiência vivida nessa vida, ela é interior, ela é única, ela é intransferível, e uma vez que a gente de verdade se permite sentir, viver isso e confiar, milagres acontecem, né? Essa é a minha compreensão para hoje. Obrigado, Yara. Tudo bem, pessoal. Chegamos, então, aqui no nosso final da nossa reunião hoje. Foi muito legal a participação de todas as pessoas que falaram ou não falaram, mas estiveram aí. E eu peço desculpas se eu me exaltei em algum momento aqui com esse tema, mas ele realmente é apaixonante. Diga lá, Sidney. Eu só queria contribuir um pouquinho com o Leandro. E leia o livro, Leandro. Leia o livro, porque você vai ter a sua opinião. Todas as palestras de Urântia, ao final, o palestrante coloca que é a opinião dele. E o importante é eu ter a minha. Para que eu possa ter a minha opinião, eu tenho que ler o livro. É o livro que vai conversar com você. Não sou eu.
através da leitura que você vai aprofundar e entender melhor. Você vai entender, não eu ou outra pessoa, a opinião de alguém, do Aélio, do Henrique, da Sueli, da Lilian. O importante é a sua opinião, é que você leia o livro e se aprofunde no estudo e passe a compreender, ou não, né, o que ele está dizendo. Tá? E fique em paz. Que uma parte do livro também diz uma outra coisa muito interessante. Não importa a sua religião, o que importa é que ela te leve ao Pai. É só isso, obrigado. Obrigado, Sidney. É isso aí mesmo. Bom, pessoal, mais alguém quer ponderar alguma coisa? Ok. A minha Lilian, internet... Oi. Lilian, você não quer fazer o convite para quarta-feira? Sim, todos estão convidados para a aula de quarta-feira, tá? Sobre a infância de Jesus. Tá bom? Vai ser Yes! muito legal. Eba. Yes! Obrigado, Muito Sueli. bom. Obrigado, Lili. Obrigado a todos. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Boa pessoal. noite, boa Obrigada. semana a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Nos boa noite a vemos. todos.